Você já parou para pensar que o tempo pode ser o maior inimigo ou o maior aliado da sua vida? E se eu te dissesse que existe um relógio que não corre, que não nos apressa, mas sim nos ensina a viver com propósito? Imagine a sua vida sem o peso da pressa, sem o medo de estar sempre correndo contra o tempo. Parece impossível, não é? Mas essa é a verdade que eu quero compartilhar com você. Curioso para saber como você pode viver em paz sem a ansiedade do relógio? Fique comigo, porque a resposta pode mudar a maneira como você encara os seus dias. Hoje vou te contar a história de Maria. Ela estava sentada em sua mesa, cercada por pilhas de papéis e com o olhar perdido no relógio. Cada tic-tac parecia bater mais forte em sua mente. Havia tantas tarefas e tão pouco tempo. A cada segundo, ela sentia o peso da ansiedade crescer, como se a vida estivesse passando rapidamente demais e ela não estivesse conseguindo acompanhar. Ela olhou para o relógio e, por um momento, imaginou o que seria se o tempo parasse. Se, por um instante, ela pudesse viver sem a pressão de ser mais rápida, de fazer tudo no momento certo. Ela pensou: e se eu não precisasse correr para ser feliz? E se o segredo fosse aprender a viver de acordo com o tempo que Deus tem para mim? Maria se lembrou de uma frase do pastor de sua igreja: o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele não corre, ele caminha ao nosso lado. Quantas vezes já sentimos como se estivéssemos em uma corrida, tentando alcançar algo antes de outros, ou cumprir metas que, no fundo, nem eram nossas? O relógio da vida nos impõe pressa, mas o que Deus quer é que aprendamos a viver com propósito, no tempo dele. Pegue sua Bíblia e abra comigo em Salmos 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que bênção de palavra, não é mesmo? Maria começou a refletir sobre suas escolhas. Em sua busca constante por acelerar a vida, quantas oportunidades ela havia perdido para viver o presente? Ela se lembrou de momentos preciosos que foram deixados para trás em sua ânsia por resultados rápidos, por conseguir fazer tudo em tempo recorde. Por exemplo, ela pensava no tempo que passou tentando provar seu valor no trabalho, ao invés de valorizar o momento de descanso com a família. E você, já se pegou assim, olhando para o relógio da sua vida, desejando que o tempo passasse mais rápido ou apressando-se para fazer tudo no menor tempo possível? Já sentiu que, ao correr contra o tempo, você está na verdade deixando de viver o que realmente importa? O tempo de Deus é um processo, e esse processo envolve descanso, confiança e aceitação. Não podemos viver para acelerar o relógio, mas para entender que cada momento tem sua importância. Imagine que o tempo não é uma corrida, mas uma jornada. E ao invés de olhar o relógio, que tal olhar para o que Deus tem feito na sua vida em cada fase? Nós, muitas vezes, nos deixamos consumir pela pressa, mas Deus não está apressado. Ele nos chama para viver de forma intencional, para usar o tempo com sabedoria, para viver no agora, não no agora mesmo. Deus nos ensina a valorizar o tempo de maneira diferente. O relógio que não corre é uma metáfora para a paz que Ele quer que experimentemos. À medida que entendemos que o tempo é algo que devemos respeitar, não controlar, conseguimos viver com mais clareza e propósito. Não se trata de fazer tudo a tempo, mas de confiar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele sabe exatamente o momento certo para cada coisa. O relógio não precisa ser o nosso inimigo. Quando aprendemos a descansar no tempo de Deus, somos libertos da ansiedade que nos consome. O maior erro é tentar apressar o que Deus está fazendo em nossa vida. O Senhor nos ensina a esperar, a confiar, a viver o presente e, mais importante, a viver com propósito. Agora, toma alguns minutos, respira fundo e repita esta oração comigo. Senhor, eu venho diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes
Tenho tentado apressar a minha vida, correndo atrás do tempo e do que eu acho que deveria ter alcançado. Me ensina a viver no seu ritmo, a confiar que o Senhor tem o controle de cada momento da minha vida. Senhor, ajuda-me a ter sabedoria para usar o meu tempo com propósito e a paz para descansar no seu tempo perfeito. Obrigado por me lembrar que o tempo não é um inimigo, mas um presente que o Senhor me dá para viver em plenitude. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desta mensagem, comente. Eu confio no tempo de Deus. O relógio não precisa ser um fardo. Quando vivemos de acordo com o tempo de Deus, encontramos propósito e paz em cada momento. Se essa reflexão tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se para mais devocionais como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o tempo de Deus é sempre o melhor tempo.